E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos ver tudo sobre o novo formulário com os elementos atômicos do Elementor da versão 4. Tem muita coisa nova, algumas coisas foram removidas por enquanto, e também existem alguns bugzinhos nessa versão porque ainda é uma coisa muito nova. E nós vamos ver todas essas novidades nesse vídeo. Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Já estou aqui com o editor do Elementor aberto. E lembrando que para você ter acesso ao formulário do Elementor, você precisa ter o Elementor Pro ativo. Então, beleza. Vou pesquisar aqui na busca por form e aqui ele já mostra para mim todos os elementos de formulário. Nós vamos ver cada um desses elementos, mas para a gente conseguir fazer a estrutura do formulário, precisamos desse elemento primeiramente. Então, vou jogar ele aqui dentro e ele cria para a gente aqui um widget de formulário atômico com todos os outros elementos aqui dentro, tanto de label quanto os inputs. O que são labels? Tem gente que fala que label é título. Não é título, tá? Apesar de ter esse T aqui, label é uma tag que se refere a algum input. Você vai entender no decorrer desse tutorial, tá? Bom, para a gente conhecer todos os elementos, eu vou deletar todo mundo, deixar somente a tag form, que vai ser necessário para a gente construir o formulário do jeito que a gente quiser. Então, vou deletar aqui todos eles, vou apertando aqui delete, que é mais rápido. Ok, eu só não vou deletar esses dois aqui, porque esses dois são as mensagens, tanto de sucesso quanto mensagem de erro. Mas vamos focar aqui agora, por enquanto, no formulário. Então ele está aqui, está escondido. Eu vou, inclusive, adicionar um... Deixa eu clicar aqui. Eu vou colocar um Flexbox para a gente centralizar o nosso formulário, tá? Então, ó, joguei aqui um Flexbox. Vou colocar ele como coluna, centralizado. E no tamanho dele, a altura, vou mudar aqui para V8 em 100%, tá? Também vou remover aqui os espaçamentos padrões e beleza. Aí aqui no formulário, que está aqui embaixo, eu vou jogar para dentro do Flexbox. Ó. Pronto, ele está aqui. Beleza? Então ele fica centralizado aqui na nossa tela. E no formulário eu também vou deixar ele um pouquinho menor, porque ele está pegando aqui 100%, né? Eu vou diminuir a largura dele aqui, deixa eu colocar aqui em pixels mesmo. Vou deixar em 900 pixels, tá? Ó, ele está aqui. Beleza. Voltar aqui nos widgets, escrever form novamente, para a gente ver todos os elementos. Então, o que a gente vai ter no nosso formulário? Eu vou criar um formulário básico, para a gente entender, depois a gente vai colocando elementos que possivelmente você vai utilizar em alguns formulários um pouquinho mais avançados, tá? Primeiro de tudo, então, vamos supor que seja um cadastro ali de um lead para receber algum material, né? Então vai ter nome, e-mail, telefone e o campo de aceite dos termos, tá? Primeiro de tudo, então, vamos jogar aqui um input dentro do nosso formulário. Não foi. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Clico em cima do formulário, clico no mais, vou lá no form e só dou um clique aqui no input. Pronto, agora ele está aqui. Beleza? Deixa eu ver se ele tem alguma borda. Ó, ele tem uma borda. Então, temos um input aqui. Tá? Placeholder é o texto que vai ficar aqui dentro, só como dica, para mostrar para o usuário o que ele pode preencher. No caso aqui, vou colocar seu nome, ou então melhor ainda, ó, nome completo. E aí ele sabe que ele vai digitar o nome dele completo. Se ele clicar e começar a digitar, aquele placeholder some, tá? Voltando aqui. O tipo, nós temos vários tipos, tá? Então no caso de nome é um tipo texto mesmo. Nós vamos ver os diferentes tipos de input no decorrer do tutorial, tá? Bom, aqui essa chave, esse switch aqui, é para dizer se ele vai ser obrigatório ou não. No caso aqui, sim, eu quero que ele seja obrigatório. Read Only, ele deixa esse campo apenas para visualização. Eu não conseguiria editar. Então, se eu habilitar, agora eu não consigo mais escrever nele. Ele não deixa. Eu estou tentando escrever, clicando aqui, não vai. Isso serve para algum tipo de campo dinâmico, que ele recebe um valor que não pode ser alterado pelo usuário ou ele não tem permissão para para editar. Ok? Vou deixar desativado aqui então. Um ID. É legal a gente colocar um ID para todos os campos do formulário. No caso aqui eu vou colocar o nome do ID como nome mesmo. E atributos, né, caso você queira adicionar algum tipo de atributo. Por exemplo, eu vou colocar aqui como title e vou escrever aqui, ó, digite seu nome.
O atributo title, ele é importante para acessibilidade, principalmente. Então, quando eu coloco o mouse por cima de alguma coisa, ó, ele escreveu ali, ó, digite seu nome. Se eu alterar aqui para alguma outra coisa, vou colocar só um 2 aqui, só para a gente ver a diferença, ó. Digite seu nome 2, tá? Então, é para isso que serve o atributo title. Existem muitos outros atributos que eu posso colocar aqui, como onClick, onHover mouse, enfim. Vários outros atributos, tá? E display conditions, que aí eu posso colocar aqui alguma condição para esse campo aparecer, mas a gente não utiliza isso em formulários, né? Seriam mais para elementos da página mesmo. Beleza, temos aqui o nosso primeiro input, que é o de nome. Mas eu quero colocar também uma label para esse input. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui label. Lembrando que esse tzinho aqui não é título, tá? É uma tag. Vou tentar jogar ele aqui dentro. Não foi. Deixa eu só clicar então e arrastar aqui para cima. Vou aproveitar e nomear as coisas aqui. Então, o nome da tag, né, da label, e o input também vou colocar como nome, tá? Para a gente não se perder. Voltando aqui na label, vou escrever nome, 2 pontos, tá? E aí ele pede aqui, ó, conectado ao input ID, e aí você tem que conectar essa label ao ID do input. Lembra que aqui no input a gente colocou o ID nome? Vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, volto aqui para cima, e aí eu vou conectar com aquele mesmo. Por que eu faço isso? Por 2 motivos, né? Deixa eu publicar aqui para a gente visualizar. Quando eu clico agora no nome, eu vou clicar no nome. Tá vendo que o foco foi para o input? Se eu não colocar esse ID aqui, eu vou publicar novamente, ele já carregou. Agora eu clico no nome, não acontece nada. Tá? Ele não dá o foco mais no input. Então eu transformo, quando eu faço essa conexão, como se fosse um único elemento. Eles estão ligados pelo ID, um do outro. E também, quando eu enviar esse formulário, depois que eu tiver o botão de submeter esses dados, a forma que eu vou receber esses dados vão estar também correlacionadas. Então, eu não vou vir aqui só com o nome Maria da Silva, Ricardo Ivanov, etc. Eu vou vir aqui com nome, 2 pontos, Maria da Silva, nome, 2 pontos, Ricardo Ivanov e assim por diante, tá? Então, eles estão conectados dessa forma. Eu poderia atribuir também um ID para essa label. Não vou fazer isso, e lembrando que o ID ele é único, então eu não posso colocar aqui um ID nome também para label. Isso aqui vai dar erro no meu navegador. Visivelmente não vai mudar, ó. Visivelmente não acontece nada, mas se eu for inspecionar, ele vai apontar aqui para mim, ó, incorrect use of label, trará, trará, tá? Porque ele está com os IDs iguais. Ele reclama aqui, ó, dos IDs, ó. Beleza? Então, não podemos deixar o mesmo ID. Agora vou publicar e vamos ver se sumiu. Ó, não tem mais o erro, tá vendo? Esse que era o problema que estava acusando. Beleza, esse é o input do tipo text. Vamos adicionar um novo. Já vou escrever aqui direto input. Realmente eu estou ruim de conseguir arrastar para lá. Aqui vai ser o e-mail, então eu vou colocar exemplo@email.com para a pessoa saber que ela tem que digitar o e-mail. E aqui no tipo eu vou colocar e-mail. Também vai ser obrigatório. Esse campo vai ser e-mail. Não pode alguns caracteres especiais, com algumas exceções. E também não pode usar espaços ou letras maiúsculas, tá ok? Aqui nos atributos também vou colocar o title. Digite seu e-mail para acessibilidade. Em português nós temos o hífen. E aí ele aparece aqui agora o título para ambos. Qual que é a diferença do input type text para o type e-mail? Se eu tiver um botão de submeter, aqui eu não queria colocar ele agora, mas vou adicionar só para a gente fazer esse teste, tá? Eu vou escrever aqui meu nome. E no e-mail eu vou colocar um e-mail aleatório. Por exemplo, contato@ricardoivanov.com.br. Ao invés do arroba, eu coloquei o hífen. Olha o que acontece. Ele identifica que está faltando um arroba nesse e-mail aí. Tá vendo? Ele fala aqui, ó, está faltando um arroba. Então, o campo do tipo e-mail vai verificar se esse e-mail pode ser válido ou não. Ele não vai verificar se o e-mail existe, mas se a estrutura dele está correta. Então, eu teria que alterar aqui o hífen para um arroba e aí sim fazer o submit. Claro que ele vai dar erro aqui, né? Ou nem vai funcionar, ó, porque não está configurado o formulário ainda. Beleza? Vamos voltar lá. Vou excluir o botão submit agora. A gente vai trabalhar com ele depois. Faltou a label aqui, né? Do meu e-mail. Então, vamos adicionar a label.
Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui nesse input vai ser e-mail, né? Deixa eu nomear certinho. E agora sim, a label. Vou arrastar aqui para cima, que vai ser a label do e-mail também. Aqui vai ser e-mail, dois pontos. Como que é o ID do e-mail? É o próprio e-mail, tá? Que eu tinha colocado aqui, no ID. Agora sim, ó, a gente se clicar no e-mail, ele dá o foco aqui. E se eu clicar no nome, também dá o foco. Ou dentro mesmo do input, tá? Para isso que serve. Continuando, vamos colocar mais um tipo de input. Se eu estivesse fazendo algum tipo de formulário de login, por exemplo, eu poderia ter aqui o de senha. Eu só vou mostrar rapidamente como ele funciona. A senha, obviamente, tem que ser obrigatória. E aqui eu vou colocar password e vou publicar. O que a senha faz? O campo de senha, tudo que eu digitar nele vai aparecer ou círculos ou asteriscos, alguma coisa que vai ocultar o que eu estou digitando. Eu não estou digitando asteriscos, tá? Estou digitando várias letras aleatórias aqui e aí ele vai escondendo para mim. Tá? Então é o campo específico para senha. Se eu vier aqui no inspecionar e alterar, aqui ó, o tipo password, vou mudar aqui para text e dar um enter, agora eu consigo enxergar tudo que foi digitado ali na minha senha. Ok? Então essa que é a diferença do input text para o password. A gente tem também aqui o number, e aí quando a gente coloca o number, ele vai colocar essas setinhas para cima e para baixo, e eu não consigo digitar letras, apenas números. E aí se eu apertar a setinha para cima, ele vai subindo ali o número, e para baixo ele vai descendo o número. Tá? Se eu segurar também, ó, ele vai rodando ali o número com essas setinhas. Tel seria o tipo para telefone, telephone. Mas esse tipo de input aceita também caracteres alfanuméricos. Então eu posso colocar tanto números quanto letras, espaços, caracteres especiais, funciona tudo também. Ele é mais por sentido semântico do HTML mesmo, para informar o navegador que esse é um campo de telefone. Eu vou utilizar esse aqui como WhatsApp, tá? Então vou colocar aqui um placeholder, como se tivesse uma máscara aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. E aí a gente tem que fazer uma tratativa via JavaScript para a pessoa não digitar qualquer abobrinha aqui, né? Não sair digitando isso aqui, por exemplo. Depois eu mostro como fazer. O ID aqui vou mudar aqui para WhatsApp, que é para isso que eu vou utilizar. E agora eu vou inserir uma label para esse campo do WhatsApp. Não sei porque eu tento arrastar aqui, vamos para cá. E vamos dar os nomes, né? WhatsApp. E aqui também, WhatsApp. Beleza? Voltando aqui na label, vou trocar aqui. 2 pontos, conectado a WhatsApp. Beleza. Agora que eu tenho meu campo de WhatsApp, eu quero fazer uma máscara para esse campo aqui. Agora ele reconheceu como telefone, olha que interessante. Eu vou criar um script. Vou digitar aqui HTML. Deixa eu só clicar em cima aqui, ó. Vou criar uma máscara e impedir que o usuário digite qualquer coisa além do telefone dele. Então eu vou entrar no ChatGPT. E aí eu vou pedir para ele fazer esse código para mim. Bom, esse é o prompt que eu vou precisar instruir o ChatGPT. Cria uma máscara em JavaScript para o input HTML com ID WhatsApp com esse padrão. Então, quando a gente coloca 9, ele entende que é só números. Se eu colocasse A, esse caractere aqui seria alfanumérico e assim por diante. Né? Ele tem alguns outros padrões ali que já é sabido nas documentações de JavaScript. E aqui eu coloquei um 9 dentro dos colchetes. Por quê? Existem números de celular, né, WhatsApp, que tem 8 caracteres aqui depois do DDD e não 9 caracteres. Você já pode ter visto isso em algum lugar. Então eu quero que na máscara a pessoa digite 8, fique desse formato aqui. Esse 9 entre colchetes vai adicionar um número se a pessoa digitar o nono número depois do DDD. Bom, vou mandar ele criar aqui. O padrão brasileiro com 10 ou 11 dígitos, ó, formato, certinho. Ele mostrou aqui o HTML, né, que é algo parecido com o que eu tenho lá. Mas o que importa para a gente aqui é só o script. Então vou copiar, voltar lá no meu formulário, que é aqui no HTML, na verdade, né? Tenho que adicionar a tag script.
E aí eu vou colar aqui dentro da tag script, ok? Então ele mostra aqui para mim, ó, ele remove tudo que não é número, então a pessoa pode digitar letras que não vai funcionar. Aqui ele faz a lógica de largura, aqui ele faz a lógica de se for celular com 9 dígitos, acontece isso aqui. Se não, ele chama de telefone fixo aqui, aparece esse outro aqui. Então beleza, vamos ver se está funcionando certinho. Vou tentar digitar alguma coisa aqui, ó. Não está funcionando nada. Agora se eu digitar 9, certo, só que não. Tem um errinho aqui, vou pedir para ele corrigir. O que aconteceu? Se eu digitar, por exemplo, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui o formato está ok. Mas se eu tiver só 8 caracteres, ficou errado. Então eu vou pedir para o ChatGPT arrumar. Então eu descrevi aqui para ele o problema quando eu digito apenas 8 números depois do DDD, né, do 99. O hífen separando os 4 primeiros dígitos dos demais 4 não aparece. Só aparece quando eu digito o nono número, corrija a lógica. Vamos ver se ele vai identificar aqui o problema, senão a gente vai ter que ir na mão mesmo. Uma boa observação, acontece com o if, tarará. Então ele identificou, beleza. Código corrigido, ele está pensando. E vamos ver se agora ele vai fazer da forma correta. Beleza. Vou copiar e vamos substituir aqui dentro do script. Ele fez uma verificação maior agora. Estou tentando digitar letras, não funciona. Números, vamos lá. 11, 9, 1, 2, 3, 4. Agora ele colocou o hífen. 5, 6, 7. E aí mais um. Ótimo, perfeito. Se eu tentar digitar mais, não vai. Maravilha, funcionando perfeitamente agora. Agora o ChatGPT acertou. Muito bem. Próximo campo que a gente vai ver agora é o de aceite. Aqui é o seguinte, no aceite de termos, né, de política de privacidade, são dois elementos que também é uma label e também é um input. Só que esse input vai ser o do tipo checkbox. Tá? Para eles ficarem alinhados, eu preciso de uma caixa, ou seja, um flexbox, juntando esses dois elementos. Então, vamos colocar aqui o nosso checkbox. E também a label correspondente a ele, né? Pronto, fica um aqui na frente do outro. E aí aqui na label eu vou digitar o texto que eu quero. Vou enviar meus dados, concordo com os termos e políticas de privacidade do site. Se eu quiser colocar um link aqui das políticas de privacidade, por exemplo, eu não consigo colocar as tags, a tag A aqui, por exemplo, e fechar a tag A aqui. Olha que ele escreve a tag aqui, não é isso que eu quero. Tá? Por quê? Deixa eu voltar. Deixa eu atualizar aqui. Ó, quando a gente vem aqui na label, no conteúdo dela, ela está com aspas aqui, tá vendo? Tem uma aspas antes do all e uma aspas depois do ponto aqui. O que quer dizer essa aspas? Que tudo que está aqui dentro é texto. Então não importa o que eu digite aqui, nunca vai se transformar em tag. Essa é uma novidade dos elementos atômicos. Eu, sinceramente, não gostei disso, tá? Porque tira um pouco a nossa liberdade no sentido de querer mudar cores de alguns elementos. Enfim. Como que a gente vai colocar então? Eu tenho que clicar visualmente aqui, ó, e selecionar políticas de privacidade. E aí eu clico aqui no link. Agora sim eu consigo colocar um link para esse texto que eu selecionei. Então vamos supor que isso aqui vai para uma página que ela não existe, né? Mas faz de conta que existe. / política de privacidade. E aí se eu clicar aqui nesse ícone, abrir uma nova aba. Quando eu clicar nesse link, ele vai abrir numa outra janela. Só para a gente ver como ficou, se eu clico agora, ele tenta achar essa página que não existe aqui. Tá? Quando eu clico em qualquer lugar aqui, ele não está dando o check, só quando eu clico exatamente em cima da caixinha. E eu não quero que seja assim. Lembra que a gente fez aqui, ó, de clicar no WhatsApp, ele deixa em evidência o input, o e-mail e o nome também? Aqui vai ser a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui no checkbox, vai dar um ID para ele, no meu caso aqui vou chamar de termos. É obrigatório também,
E aqui a gente tem duas configurações. O primeiro é o Group Name, que a gente não vai utilizar para esse tipo de checkbox, mas para algum outro pode ser interessante. E o Choice Value. O que acontece? Quando eu seleciono esse checkbox aqui, deixa eu voltar aqui. Qual que é o valor que tem aqui agora? Esse é um tipo de elemento booleano. Ele vai retornar para mim verdadeiro ou falso. Se eu alterar aqui, eu posso enviar um dado diferente ao submeter esse formulário. Então, por exemplo, eu posso colocar concordo. Então, quando eu fizer o check, o resultado que eu vou receber no envio desse formulário vai ser concordo e não true, que seria o normal, né? É isso. O group name é literalmente para criar um grupo com várias opções, utilizando labels diferentes. Só para a gente exemplificar aqui, faz de conta que eu tenho aqui, selecione seu gênero. E aí eu tenho ali masculino, feminino, outros, né? Hoje em dia tem vários outros, né? Ou prefiro não informar e tal. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu tenho várias opções. E cada um tem uma label específica, mas eu quero agrupar todos eles como gênero. Então eu escreveria aqui, por exemplo, gênero, tá? Não é o caso, aqui é só termos mesmo, é só uma opção, então eu não preciso agrupar com nenhum outro checkbox, tá? A gente vai utilizar isso nos botões de rádio mais pra frente. Beleza, tá explicado aqui, só que eu ainda não conectei, né? Coloquei aqui os termos, o ID, né? No termo, mas a label ainda não tá. Então aqui eu tenho que escrever também termos, tá no plural, né? Isso, tá no plural. Beleza. Agora sim, quando eu clicar na label, ele tem que dar o check. Opa, não foi. Acho que não carregou a página. Eu escrevi alguma coisa errada, provavelmente. Ah, tá. É, eu coloquei no lugar errado. Ó. Aqui é o ID da label, não é aqui. É conectado ao ID, termos. Agora sim. Publicar. Ah, agora sim. Ó. Eu consigo, qualquer lugar que eu clicar aqui, tirando o link, né? Ele vai dar o check no checkbox. Para um formulário simples desse aqui, né? Já é o suficiente. Só faltou aqui o text area. Deixa eu colocar um input text area aqui, que seria uma parte de mensagem. Ele é exatamente igual o text normal, só com a diferença aqui do número de linhas que vai aparecer. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar menos linhas. Se eu colocar uma só, fica esteticamente a mesma coisa, né? Mas eu posso adicionar mais linhas para o usuário escrever aqui, tá? Aí eu posso deixar como obrigatório também. Esse resizable é esse cantinho aqui, ó. Se eu arrastar, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho do text area aqui. E também posso definir o mínimo de caracteres. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui o mínimo são 10 caracteres para mandar mensagem e o máximo, sei lá, 200. Se eu tentar enviar menos de 10 caracteres aqui escrito, vai dar erro no meu formulário e não vai ser enviado. O resto é igual, né? Tem o ID aqui, vou colocar aqui o text area, ou melhor, mensagem, tá? Fica mais fácil para a gente. Já copiei, eu vou colar aqui uma label também, né? Faltou eu falar do placeholder, né? Vou colocar aqui, escreva sua mensagem aqui. E aqui no label, vou jogar aqui para cima, essa label aqui é o do termos e essa label aqui é do mensagem. O text area já é único, então não preciso me preocupar em renomear esse campo. Aqui a gente pode ver que deu um probleminha. Na verdade não é um problema, né? Esse formulário coloca os elementos um na frente do outro. Mas os inputs eles ocupam 100% aqui da linha e aí ele quebra a linha, certo? Nesses, como já tem dois inputs um na frente do outro, eles não chegam a ocupar 100%, então ficou aqui na frente. Como que eu posso fazer para isso não acontecer? Tem muitas formas, uma delas é envolvendo os checkbox aqui, com a label correspondente, num flexbox próprio. Então eu vou vir aqui, ó, no maisinho e vou colocar um flexbox aqui para cima. Eu vou chamar ele de termos também, tá? Que é onde vai ficar encaixotado aqui tanto o checkbox quanto a label correspondente. Então coloca aqui os dois aqui dentro, tá? Como ele vem com aquele
espaçamento padrão aqui de 10 pixels de padding, vou zerar. E no layout eu vou colocar um gap aqui, né? Esse espaçamento aqui é referente a gap. Deixa eu ver se 10, 10 tá bom. E vou alinhar ao centro. Aqui já está alinhado ao centro, mas dependendo do tamanho da fonte ou do estilo da fonte, pode ser que não fique, né? Então eu vou deixar assim ao centro. A gente pode observar que está tudo muito colado uma coisa com a outra, né? Depois eu vou dar um estilozinho melhor para o formulário, tá? Bom, voltando aqui para a label agora da mensagem, né, do text area, vou conectar ao input ID de referente à mensagem. E vou escrever aqui mensagem, dois pontos. Só recapitulando, aqui eu configurei para o mínimo de 10 caracteres. Vamos testar. Já vou colocar aqui o botão de submit. Vou preencher todo o formulário aqui. Esse check tinha que estar por baixo, né? Mas tudo bem. E aqui, de propósito, eu vou digitar menos caracteres. O mínimo é 10, eu coloquei menos, vamos ver? E tá lá, ó. Ele reclama aqui que o texto deve ter pelo menos 10 caracteres e eu atualmente tenho só 5. Então é bem legal isso, a gente consegue evitar que as pessoas escrevam qualquer coisa muito genérica, né? E obrigue elas a escrever algo realmente relevante. E ao mesmo tempo eu não posso ter mais do que, quanto? 200 caracteres. Também evitando da pessoa escrever uma coisa absurda aqui que ninguém vai conseguir ler ou você mesmo não vai conseguir ler. Então esses são os campos mais comuns que tem no formulário. O correto aqui então no caso seria pegar esses termos e colocar aqui para baixo, né? Ficaria nessa estrutura aqui, ó, bem mais padrão com o que a gente já conhece, né? Faltou a gente falar aqui agora do botão de submeter. Não tem muito o que fazer esse botão. A gente só consegue mudar aqui o texto dele. Não adicionamos um ícone, tá? Por padrão. E também a gente pode colocar aqui algum atributo. Novamente eu vou inserir aqui um title de enviar formulário. Basicamente é isso. Legal, mas ainda tem alguns elementos que não foram falados. Vamos falar de todos eles agora. Eu estava procurando aqui os botões de rádio e não estava achando, mas é porque o meu Elementor não estava atualizado, tá? Eu atualizei aqui a página. Agora sim, tenho os outros campos do formulário. Então a gente tem aqui o Select, o Timer Picker, File Upload, os botões de rádio, que é o que eu iria mostrar agora, e o Date Picker também. Beleza, temos agora todo mundo aqui bonitinho. Confira também se o seu Elementor está atualizado, tá? E vamos agora então com os botões de rádio. Como que eles funcionam? É um pouco parecido com o checkbox. Para a gente despoluir um pouco aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar esse, eu vou remover o text area, tá, de mensagem. E aqui nos termos, eu vou usar aquele mesmo exemplo de gênero, tá, que eu falei antes. O checkbox vai sair e essa label aqui eu vou manter, mas não vou manter não. Vou remover também, depois eu adiciono novamente do jeito correto, tá? Então temos aqui um flexbox vazio. Vou adicionar os botões de rádio. E nesse caso agora eu vou sim utilizar um grupo, que eu vou chamar de gênero. E aí para cada botão de rádio eu vou colocar um valor. Nesse caso aqui vai ser masculino. Lembrando que não é a label, é só o valor que ele vai me dar quando eu der o check nele. Não vou colocar como obrigatório. Aqui ele já me deu um ID, mas eu vou mudar para rádio mask. E só para a gente testar aqui, se eu clico, ele fica marcadinho aqui. Beleza. Vou inserir uma label para ele também. Então, inserir a label aqui do nosso botão para masculino. Vou escrever aqui masculino. E vai ser conectado a quem? Se eu clicar, ele já mostra para mim agora, nessa versão, né, do Elementor, ele já lista para mim, ficar muito mais fácil. Tá? Então eu quero aqui o rádio masculino, não preciso digitar mais. E também não me confundo como antes, né? Tinha digitado aqui o nome. E agora eu já consigo visualizar quem é quem. Beleza? Só para a gente ver que está conectado mesmo. Agora quando eu clico no masculino, ele já marca o botão de rádio.
E aí, todos eles estão no mesmo grupo, certo? Quando eu criar os demais aqui, de botão de rádio, todos eles vão estar no grupo gênero. Ou seja, se eu clicar num outro botão de rádio, vou duplicar esse aqui, deixa eu só nomear ele também, colocar mask. Eu vou clicar, duplicar ele, arrastar ele aqui para frente, e esse vai ser o feminino. Vou mudar aqui para feminino e o ID fem. Esqueci da label, né? Deixa eu adicionar uma nova label aqui. Vai ser referente ao botão de feminino. E é isso. Agora sim, como eles estão no mesmo grupo, gênero, quando eu marco um e aí eu tento marcar o outro, o anterior é desmarcado. Então, eles não ficam marcados os dois no mesmo grupo. Se eu remover do mesmo grupo, o que acontece? Você já sabe o que acontece, né? Ó, vou remover o feminino do grupo, por exemplo. Agora eu marco o feminino e eu marco o masculino também porque faz parte de um outro grupo, tá? Então é para isso que serve o grupo principalmente. Vou colocar novamente aqui no mesmo grupo. Aqui também poderia ser um select, né? Informando qual grupo que eu já tenho, mas beleza. Eu vou colocar também outros. Outro. E aqui também duplicar. Outro. Aqui vai ser o valor outro. Rádio outro. O texto aqui, né, vai ser outro. E aqui também outro. Beleza, todo mundo no mesmo grupo, todo mundo conectado. E aí eu só consigo marcar ou um ou outro. É dessa forma, então, que a gente utiliza os rádios. Voltando aqui, o próximo que a gente vai testar é o Date Picker. Deixa eu adicionar ele aqui. Vou tirar ele de dentro aqui do gênero, né? Deixa eu subir ele aqui um pouquinho. Pronto, fica aqui embaixo, tá? O que acontece aqui? Na versão que eu estou utilizando, né, que é o que está disponível, não tenho como alterar a ordem aqui do dia, mês e ano. Por padrão, ele é mês, dia e ano, por isso que é o MDY, que é Month, Day, Year. Infelizmente é assim, tá? Mesmo que, se a gente entrar nas configurações, mesmo aqui estando como dia, mês e ano, por enquanto, na versão que eu estou utilizando no Elementor, não altera aqui, tá? Infelizmente, temos esse problema ainda. Então aqui a data mínima, vamos supor que aqui seja já um formulário onde eu quero entrar em contato com alguém através de um agendamento. Então a data mínima só pode ser no dia de hoje. No caso aqui, eu estou gravando no dia 13/6/2026. Aqui para mim vai mostrar o mês primeiro, então é 6/13, que é o dia de 2026, tá? E a data máxima eu posso deixar vazia para ficar em aberto, ou eu posso definir aqui, por exemplo, somente até a semana que vem. Então ficou aqui até o dia 19. Se eu tentar marcar numa outra data, não vai ter como. Aqui, mesma coisa, posso atribuir um ID, colocar como data mesmo. Poderia colocar uma label, não vou colocar, tá? Porque você já entendeu como funciona, mas é interessante a gente ver o resultado disso. Então, ó, aqui eu consigo digitar apenas o número, no caso do mês 06, o dia, hoje é dia 13, e o ano 2026. Se eu tentar digitar letras não funciona. E se eu clicar aqui nesse íconezinho, bem pequenininho, ele abre para mim visualmente um calendário. E todos esses números que estão em cinza é porque eu não consigo selecionar. Eu só consigo selecionar os que estão em pretos aqui, tá? Não é muito bonito, né, como a gente pode ver, mas a gente consegue navegar um pouquinho aqui, né? 22 é o mínimo que ele permitiu, porque eu tenho uma data mínima aqui. Se eu apagar, deixar ela zerado aqui, ó, agora eu consigo navegar por datas bem diferentes, ó. Escolher o mês, escolher o dia. Estou lá em 6, ou melhor, dia 15/6/1865, tá? Então temos essa possibilidade aqui. Próximo é um pouco parecido, né? Agora é horário.
Mesma coisa, tem horário de início, horário de término. E aqui a gente tem hora, minuto e A. O que seria esse A? AM, PM. Também, mesmo aqui, deixa eu voltar lá. Mesmo aqui estando como padrão HI, que seria a hora do tipo 24 horas e os minutos, ele vai estar configurado como GIA, que é esse daqui, tá? De novo, isso na versão que eu estou utilizando hoje. Muito provavelmente, em breve, eles façam uma atualização que a gente consiga ter a liberdade aqui de alterar para 24 horas, né? De repente até alterar a ordem, depende do país aí, como eu não sei como é que eles utilizam, mas isso tem que ser sim mais personalizável. E aí segue a mesma coisa das datas. Eu posso colocar um horário inicial e um horário de término. Então faz de conta que eu só posso preencher aqui das 9 da manhã, aqui é AM, deixa eu ver se ele consegue, ele não está deixando. Aqui é das 9 da manhã até as 6 da tarde. Beleza? Vamos publicar e ver o resultado. Então aqui, se eu tentar colocar 8 horas, 8h45 da manhã, ele não permitiria, né? Vamos testar. Olha aí, ó. O valor deve ser 9 horas ou mais tarde. Então vamos colocar aqui 19 não, né? 7 horas da noite e 45 minutos. Mesma coisa, o valor deve ser de 6 da tarde ou mais cedo. E aqui ele mostra para mim de forma mais visual como que eu posso configurar esse relógio, tá? Beleza. Questão de label e de IDs segue da mesma forma. Seguindo aqui, temos o Select. Esse aqui também é muito importante e ele é bem diferente dos demais. Vamos supor que eu vou fazer um formulário com a área de uma empresa que eu quero entrar em contato. Então eu vou selecionar se eu quero financeiro, se eu quero RH, se eu quero suporte, etc. Primeiro de tudo, qual que vai ser a mensagem que vai aparecer aqui por padrão quando não tiver nada selecionado? Agora ele está escrito Select from the list, mas eu posso alterar aqui, ó. Selecione uma área. E qual que vai ser o valor? Aqui ele traz o valor empty, mas não é legal deixar empty, é melhor deixar realmente sem nada e deixar como obrigatório. Por que deixar vazio? Se tivesse empty, eu conseguiria enviar sem selecionar nada, porque ele tem um valor aqui, então é melhor deixar sem nada, vazio de fato, embora empty signifique vazio, ele ainda tem uma informação que é vazio. Então, deixa zerado, então a pessoa não consegue enviar se ela não selecionar alguma coisa. E para eu adicionar as opções, eu venho aqui nesse botãozinho de mais e eu vou colocar o nome e o valor. Por exemplo, vou falar no RH, ou Recursos Humanos. E qual que vai ser o valor? RH, certo? Eu vou adicionar mais um campo, que vai ser o financeiro. Eu posso até copiar e colar, que vai ser o financeiro. Vou colocar mais um, vou colocar suporte. Se eu não colocar nada agora, olha que interessante, tem uma diferença aqui. Tá vendo que tem essas chaves e aqui não tem? Qual que é a diferença? Por que aconteceu isso? Aqui tinha alguma coisa escrita, que era o empty, lembra? E eu excluí, agora não tem valor nenhum aqui. Já aqui, ele não tinha nada escrito. Se eu escrever e apagar, ele vai ficar vazio. Se eu não escrever nada, ele, por função, e é justamente isso que significa a chave, vai pegar esse nome e transformar em valor, mas isso é coisa do Elementor, tá? Se a gente fosse construir esse formulário no HTML, teria sim que colocar algum valor aqui. Então, no caso, os desenvolvedores do Elementor já criaram uma função que coloca um valor automático. Eu vou deixar vazio aqui para a gente ver o resultado no final, tá? Se eu quiser reordenar essas opções, eu posso simplesmente clicar e arrastar aqui no cantinho. Então, o suporte vai em primeiro, o financeiro aqui vai em segundo e o RH em terceiro, tá bom? Aí ele fica desta forma aqui. Posso colocar um ID, mesmo esquema. Vou chamar de área. E é isso. Vamos ver lá se deu tudo certo. Vou preencher aqui o formulário.
nos campos obrigatórios, pelo menos, né? E não vou preencher nada aqui. Olha, ele reclama que precisa que eu selecione um elemento da lista. Por quê? O selecione uma área, ele está com valor vazio. Qual que era? É o suporte, né? Que está vazio também? É o suporte. O suporte, ele tem a função. Se eu enviar, ó, ele deu erro porque o formulário não está configurado, mas ele aceitou, porque o valor dele é suporte mesmo, tá? Então eu não preciso, igual eu fiz aqui no RH financeiro, de escrever um valor. Eu só preciso colocar o nome. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixe nos comentários que eu dou uma atenção para você e tento explicar de uma outra forma, tá bom? Beleza, temos aqui o nosso select feito. Próximo, File Upload. Não tem muito o que mostrar aqui no File Upload. São só essas configurações aqui, né? São essas três, que basicamente vai ser como que esse arquivo vai ser anexado. Ele vai ser um link no e-mail, ele vai ser um anexo, ele fica realmente anexado o arquivo dentro do e-mail, ou ele vai fazer ambas as coisas, ele vai colocar um link e anexar no e-mail. Eu vou colocar aqui como um anexo, tá? Independente de onde você escolher aqui, os arquivos que as pessoas vão enviar vão ficar salvos no seu servidor. Vão ficar dentro da pasta do WordPress. Qual pasta que vai ser? Eu vou entrar lá para vocês verem. Ó, tô aqui no meu WordPress. Vai ficar aqui na WP Content, Uploads, Elementor, tá? Vai ficar aqui. Beleza. Qual que vai ser o tamanho do arquivo, tamanho máximo do arquivo que uma pessoa pode fazer upload? Depende do que você vai coletar de informação. Vamos supor que seja um documento, um PDF. O PDF pode ter, já aconteceu comigo, de receber um PDF de mais de 1 GB. Então você coloca uma limitação ali, né, dependendo do que for, para mais ou para menos, para o seu servidor não ficar cheio rápido com um arquivo de outras pessoas ainda. Se for uma imagem, vamos supor que seja uma foto 3x4, 1 MB já está mais do que suficiente para uma foto 3x4, né? Até menos do que isso. O mínimo aqui é 1 MB mesmo. Então, deixa 1 MB, que aí garante que não vai ficar algo muito pesado ali no seu servidor, tá? Tipos de arquivos permitidos. Aqui você tem que digitar quais são as extensões dos arquivos que você vai permitir fazer o upload. Vamos supor que você queira captar uma foto 3x4 do cadastro aqui. Você não precisa então de zip, você pode remover o zip, e nem PDF, né? Mas você pode, por exemplo, colocar um WebP. O que mais? Um JPEG. Acho que talvez um AVIF. Aqui se vai ser obrigatório ou não. E se vai ser múltiplos arquivos ou não. Então vamos supor que eu permita que a pessoa envie vários arquivos ao mesmo tempo. E aí quantos arquivos no máximo a pessoa vai poder enviar? Vamos deixar 5, por exemplo. Tá? O ID de sempre, né, que você pode colocar, e os atributos. Beleza, só isso mesmo. Vamos publicar. E aí olha que interessante. Quando eu clico aqui em escolher arquivos, ele vai abrir um local onde eu possa subir um arquivo. Beleza, são essas as configurações aqui do upload. Lembrando que não tenho como mexer no texto ainda, tá? Nem no texto do botão e nem nesse outro texto aqui da frente. E acabaram os elementos por enquanto, são esses disponíveis. Esse outro formulário é o antigo do Elementor, tá? Aquele padrãozinho já que a gente já conhece. Mas ainda não acabaram as configurações do formulário. Como eu falei no começo, esse primeiro elemento aqui, formulário atômico, é onde tem as configurações da tag form do HTML. Então, indo no geral dele, a gente vê aqui a parte do conteúdo. Então, a gente pode dar um nome para esse formulário, por exemplo, formulário de cadastro, ou, sei lá, de agendamento, enfim. Aqui a gente vai ver depois, tá? A questão dos estados normal, com mensagens de erro e sucesso. E as ações após o envio. Aqui é o seguinte. No formulário antigo, a gente tinha mais opções, como, por exemplo, abrir um pop-up, redirecionar para uma outra página e personalizar um pouquinho mais. Aqui já está um pouquinho mais restrito, porque hoje em dia se usa muito o webhook para fazer as coisas, né? Mas a gente pode coletar os envios, né, desse formulário para a base de dados do WordPress. E o webhook, né, para a gente conectar aí com N8N, com Zapier, Make e outros mecanismos de automação que você tiver, né? Ou até mesmo conectar com outras plataformas como o RD Station
algum tipo de banco de dados, enfim, muitas outras coisas dá para fazer com o webhook aqui, tá? Eu não vou usar o webhook. E aí vem as configurações de e-mail. Para quem que vai ser enviado? Eu vou deixar meu Gmail mesmo. O assunto vai ser novo cadastro. Aqui na mensagem do corpo do e-mail, a gente já vai voltar para ela, deixa eu só vir aqui para o restante. O e-mail do remetente eu vou mudar aqui. O meu e-mail mesmo, de contato. E aqui eu tenho algumas outras opções. Ó. Qual o nome do remetente? Vou colocar meu nome mesmo. Não estranhe na hora que vocês estiverem preenchendo essa parte, porque vai ficar muito travado. Eu não sei se é algum problema via Ajax, mas dá uma boa travada aqui conforme a gente vai digitando, tá? Responder a. Quando alguém enviar esse formulário e a gente receber no nosso e-mail, se a gente clicar em responder pelo e-mail mesmo, para quem que vai ser respondido? A gente consegue colocar no campo do e-mail aqui. Então a gente só insere o ID dele através de um arroba. Se eu apertar aqui, ó, arroba, ele aparece para mim os campos de e-mail que tiverem no meu formulário. No caso, eu só tenho um, que o ID é o próprio e-mail, tá? Se eu quiser colocar algum e-mail em cópia, eu coloco aqui. Se eu quiser colocar algum e-mail em cópia oculto, também coloco aqui, tá? Metadados é bem importante, eu gosto de colocar a data. Aqui ele fala tempo, mas na verdade é a hora que foi enviado esse formulário. E a URL da página, que assim eu fico sabendo, caso tenha alguma UTM, eu consigo ver de onde veio esse cadastro. Se for de alguma campanha, se foi pelo Instagram, se foi pelo Facebook e assim por diante. Agente de usuário e crédito. Agente de usuário vai vir IP, vai vir o navegador que ele está usando, um monte de dado que não me interessa. E o crédito seria o Elementor mesmo, tá? Ele vai escrever lá que foi feito pelo Elementor, etc. Enviar como HTML ou texto simples. O HTML ele vem com a possibilidade de formatação e o texto simples ele vai vir só o texto direto, cru, como se fosse um bloco de notas, tá? Então deixa HTML mesmo. Aqui os metadados também, ó, inclui o IP do usuário e o agente de usuário. Não quero, vou excluir os dois aqui. E as outras configurações é o ID e atributos, tá? No ID eu vou colocar form. Beleza, ficaram duas coisas para trás. Primeira mensagem, deixa eu voltar aqui para a mensagem. Por que eu deixei para trás isso aqui? Porque a gente consegue personalizar a mensagem que a gente vai receber no nosso e-mail. Então, por exemplo, se eu deixar all fields, todos os campos vão aparecer de forma padronizada. Mas se eu quiser personalizar mais, por exemplo, eu vou deletar aqui, vai ficar bem travado para digitar, tá? Mas eu vou escrever olá, o usuário, aí eu coloco o nome do usuário. Como que eu vou escrever o nome dele? Eu aperto o arroba e eu coloco o nome dele aqui. Enviou um pedido de agendamento para, poderia colocar a área, né? Então, se eu apertar aqui o arroba, eu posso escolher, eu não coloquei exatamente, coloquei sim, aqui ó, área. Então, vamos supor para o RH, para o suporte, faltou o aqui, né? E assim personalizando o meu e-mail. Lembrando que, como é HTML, se eu apertar o Enter igual eu fiz aqui, não vai mudar nada. O olá, o usuário vai ficar aqui na frente, não vai mudar nada. Então eu preciso colocar as tags, né? Então eu colocaria aqui uma tag P, que demora para sair ali no visor, né? Aqui também uma tag P de parágrafo. E assim por diante. Para a gente parar de sofrer aqui, que esse negócio é muito travado, eu vou colocar o All Fields mesmo direto. Então vou apertar Ctrl A, deletar todo mundo, All Fields. Pronto, foi. E por último, a gente consegue ver aqui as mensagens de sucesso e a mensagem de erro. Na mensagem de sucesso, por exemplo, a gente pode vir aqui. Antes eu conseguia colocar, por exemplo, uma imagem aqui. Olha, ele não vai. Eu tento arrastar aqui, não deixa. Eu tentei colocar aqui por fora primeiro. Ó, coloquei a imagem aqui e vou arrastar para dentro aqui do bloco de sucesso. Não deixa. Ó. A imagem simplesmente sumiu. Foi para o limbo. Muito estranho, não sei se é algum bug. Deixa eu tentar enviar aqui as informações para ver o que acontece. Ó, foi enviado e realmente aqueles elementos são deletados ali, não deixou enviar. Tá? Então, a única coisa que a gente vai conseguir fazer é realmente alterar o texto aqui. Também a tag, a gente pode mudar aqui a tag e adicionar um link. O que é estranho que antes eu conseguia fazer
essas configurações. Provavelmente isso deve ter dado algum bug e eles removeram. Pode ser que voltem no futuro ou não. Vamos ver então como que ficou o resultado desse formulário, né? O e-mail que a gente recebeu, como que ele vem formatado. Vou abrir meu Gmail. Obviamente ele veio no spam, porque não tem o SMTP configurado ainda, né? Mas ele veio assim. Então ele veio aqui com nome. Eu até posso remover os dois pontos, só porque ele adicionou automaticamente aqui para mim. E-mail, telefone. Olha o gênero aqui, ó. Ele veio com o gênero no grupo gênero, né? Muito legal. A data eu não escolhi nada, o horário também não, a área veio financeiro e o file upload. Eu esqueci de fazer um upload do arquivo aqui, né? Então vamos fazer de novo. Enviar. Opa, o horário está errado. Acabei esquecendo do próprio horário aqui, ó. 9h41 da manhã. Não foi possível. Acho que o plugin, né? Ele deve passar. Formato zip não é permitido. Coloquei aqui um QR Code da Hostinger para a gente testar. Agora sim, enviado com sucesso. E vamos ver como ficou aqui. Acabou de chegar, novo cadastro. E tá lá, o arquivo veio realmente em anexo. E também veio o link. E vamos ver aqui nos arquivos do site, recarregar a página, ele criou uma pasta chamada Forms. Entrando nele está lá o arquivo upado. Tem 814 bytes, menos de 1 KB aí. Muito bom. Tá lá o nosso QR Code. Inclusive, se interessa para você, escaneando esse QR Code ou clicando no link aqui na descrição, você vai ser redirecionado para a página da Hostinger e ao escolher qualquer plano com 1 ano ou mais, você ganha 20% de desconto a mais, além dos descontos que o site está oferecendo hoje. Então, se você ainda não tem uma hospedagem ou está pensando em trocar de hospedagem, aproveita agora, hein? Bom, pessoal, agora é estilizar esse formulário. Não vou fazer isso nesse vídeo porque eu já ensinei tudo sobre os elementos atômicos nesse outro vídeo aqui que você está vendo na sua tela. Se você ainda não assistiu, você deve assistir. Nele eu mostro tudo sobre elementos atômicos dessa nova versão do Elementor 4. E não tem jeito, você precisa aprender. Vão sair novos vídeos sobre elementos atômicos ainda, mas aí seriam mais questões de atualizações futuras e também algumas tricks que eu vou ensinar. Por exemplo, aqui a gente não tem um formulário multistep. Para você ter acesso a tudo isso, eu peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho, que quando sair esses novos vídeos você vai ser notificado e você vai aprender a como fazer. No mais é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido o vídeo e nos vemos muito em breve. Obrigado por tudo e tchau!